que algumas altcoins que estavam adormecidas acordaram e estão valorizando bastante, todo mundo sabe. A grande questão agora é a gente saber o que vem a partir de agora, se o mercado tende a corrigir, se a gente está prestes a entrar numa alt-season mais duradoura ou se isso é só fogo de palha. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para te mostrar os 7 estágios que eu acredito que o mercado vai percorrer até que a gente entre de fato numa temporada das altcoins. Os 3 primeiros estágios são comuns a outros ciclos de mercado, mas o estágio 4 em diante são particulares desse momento que a gente está vivendo agora. Então, é importante que você assista esse vídeo até o final para que você saiba identificar o melhor momento para ter uma maior exposição às altcoins. 3, 2, 1. Então, bora lá. Quais os 7 estágios que eu acredito que o mercado vai percorrer até que de fato a gente entre numa alt-season? O primeiro deles a gente verifica em todos os ciclos do mercado, que é o aumento do market cap total de cripto. E como a gente pode ver nesse gráfico, o market cap total ele está no momento de alta. Desde março ele vinha nesse canal lateral de acumulação e nas últimas semanas ele rompeu essa resistência e está apresentando uma trajetória de alta. Ou seja, o mercado cripto como um todo está crescendo. Então, o primeiro estágio para uma alt-season já foi percorrido. O segundo estágio se refere à estabilidade do Bitcoin. Para que a gente tenha uma temporada de altcoins, o Bitcoin não precisa nem estar subindo tanto, ele só precisa estar estável. Bom, desde novembro do ano passado, o Bitcoin está em tendência de alta. Quem ficou esperando os 12K perdeu o bonde. A partir de março ele começou a formar uma base de preços bastante sólida acima dos 25 mil e mais recentemente com a alta das últimas semanas ele tem se mantido com um novo suporte acima dos 30. No momento que eu estou gravando o Bitcoin está brigando para se sustentar acima dos 35, mas ele tem um suporte bastante sólido acima dos 30, então considero que esse estágio aqui também foi percorrido. O Bitcoin está dentro de uma estabilidade. O terceiro estágio também é verificado historicamente em ciclos anteriores que precedem uma alt-season. Tem a ver com a redução, com a queda da dominância do Bitcoin. Esse estágio aqui não está tão claro como nos anteriores. Nas últimas 2 semanas, a dominância do Bitcoin vem caindo um pouco, mas também na semana iniciada no dia 23 de outubro, a dominância atingiu um recorde, atingindo um patamar que ela não chegava desde abril de 2021. Então, apesar de nas últimas 2 semanas essa dominância tá reduzindo um pouco, nesse gráfico aqui a gente vê claramente que a tendência é de alta da dominância do Bitcoin. Ele está percorrendo esse canal de alta. Se o market cap cripto está aumentando e a dominância do Bitcoin também, significa que grande parte desse capital que está entrando no mercado está sendo direcionado para o Bitcoin. Claro, algumas altcoins também estão aproveitando desse momento, mas uma alt-season é caracterizada pelo aumento contínuo do market cap e a redução da dominância do Bitcoin, porque isso significa que o mercado cripto está crescendo, está entrando um novo capital e esse capital não está sendo direcionado majoritariamente para o Bitcoin e sim para as altcoins. Então esse terceiro estágio, a dominância do Bitcoin diminuindo, ele ainda não se concretizou, ele ainda não ocorreu. É claro que tem uma série de altcoins que estão performando bem, Solana, inclusive gravei um vídeo sobre ela quando ela ainda estava abaixo de $20 e não tinha nenhum youtuber falando sobre ela. IMX, que faz parte da nossa carteira, também está performando muito bem, entre outras. Então, todo o ciclo anterior, o aumento do market cap combinado com a redução da dominância do Bitcoin precederam uma alt-season. Isso ainda não está acontecendo agora. Quarto ponto, esse aqui também é comum a ciclos anteriores, a partir do próximo aqui não é. Antes de uma alt-season, o Ethereum começa a performar melhor do que Bitcoin. O capital se concentra primeiro na moeda mais consolidada, que é o Bitcoin, depois na segunda, que é Ethereum, e depois ele começa a fluir para os projetos menores. Na semana anterior, o Ethereum ensaiou uma recuperação, ele está próximo de um fundo de mercado, então essa reversão pode vir a ocorrer em breve, porém, por enquanto, o Ethereum ele ainda está num canal de baixa em relação ao Bitcoin. Então esse quarto estágio ainda deve ocorrer. Já o quinto estágio, ele é particular desse momento do mercado e ele tem a ver com a aprovação do ETF de Bitcoin à vista. Pensa comigo.
qual o capital que está fazendo essas altcoins que estão porrando crescerem nesse momento. Basicamente, você tem um investidor de varejo, pessoas comuns, e também você tem os VCs, os Venture Capitals. Esse é o capital que está impulsionando agora o crescimento de diversas altcoins. Porém, com a aprovação do ETF de Bitcoin, a gente vai ter um capital completamente novo do mercado. A gente vai ter pessoas investindo em cripto, particularmente em Bitcoin, que até então não investiam. Vão ter acesso a esse mercado através de grandes fundos de gestão. E a gente está falando de um capital muito mais vultuoso, muito mais significativo do que os investidores de varejo e do que os Venture Capitals. Com essa nova demanda por Bitcoin, o capital vai fluir particularmente para Bitcoin e não para o mercado cripto como um todo. Isso vai desencadear um aumento de preço do Bitcoin, um pump, e esse pump do Bitcoin vai gerar um FOMO, medo de ficar de fora. E esses investidores que agora estão alocando em altcoins vão aproveitar esse momento de mercado, vão aproveitar para realizar lucro e vão direcionar o seu capital para Bitcoin. É claro que o mercado é composto por diversas pessoas que pensam diferentes, no entanto, uma parcela significativa do capital vai se pautar por esse racional. Então, eu acredito que até a aprovação do ETF de Bitcoin à vista, a dominância do Bitcoin deve continuar aumentando. Todo e qualquer investidor quer o máximo retorno possível com a maior segurança possível também. E muito investidor cripto de varejo deixa de investir em Bitcoin, deixa de investir em Ethereum porque está disposto a correr um risco maior em troca de uma promessa de remuneração mais alta. Porém, quando a gente tem expectativa de um pump significativo do Bitcoin, nesse momento a gente tem uma segurança muito maior do que em altcoins e uma expectativa de retorno também bastante alta. Então, ao meu ver, a gente não tem como chegar numa alt-season duradoura antes da aprovação do ETF. Porque o fluxo de capital novo injetado especificamente em Bitcoin vai causar um pump, esse pump vai causar um FOMO que vai levar à realização do lucro que os investidores de varejo e VCs estão tendo com altcoins, trocando elas ou parte delas por Bitcoins. Depois disso, o Bitcoin se estabiliza, o mercado passa a voltar as atenções para o ETF de Ethereum à vista, e quando isso ocorrer, aí sim a gente vai ter a reversão dessa tendência de baixa do Ethereum em relação ao Bitcoin, ele vai começar a performar melhor, e quando isso ocorrer, depois da aprovação do ETF de Ethereum à vista, aí sim a dominância do Bitcoin vai reduzir, o Ethereum vai performar melhor do que Bitcoin. Esses gatilhos aqui vão desencadear o percurso desses estágios que precedem a uma alt-season. E aí sim, só depois da aprovação dos ETFs, eu acredito que a gente vai ter uma verdadeira temporada de altcoins. Por enquanto, continuo executando estratégias de acúmulo de bitcoins, de rentabilização de bitcoins, através de estratégias de opções. Essas estratégias têm tido um resultado excelente para o acúmulo de bitcoins e permitido ganho duplo, tanto com a valorização do Bitcoin quanto com o aumento da quantidade de moedas. Olha só aqui, o Bitcoin está porrando para cima e a gente está potencializando os lucros ganhando mais moedas todos os dias. E se você quiser saber como fazer isso, gerar uma renda de 2 a 7% ao mês através de estratégias com opções de Bitcoin, eu vou fazer um evento nesse domingo agora às 19 da noite. Para você garantir a sua vaga e se inscrever, clica no link que está aqui na descrição e se inscreve num formulário como esse que você está vendo aí na tela. Eu vou te ensinar como rentabilizar seus bitcoins, como comprar bitcoin mais barato, entre outras estratégias bem mais avançadas que você não vê por aí em nenhum lugar no YouTube. Se isso te interessa, se você quiser aproveitar ao máximo o próximo ciclo de mercado, clica no link que está aqui na descrição e cadastre o seu e-mail para ter acesso ao evento. E lembra que o ciclo do mercado ele se repete, tudo começa e termina no Bitcoin. É o Bitcoin que impulsiona o mercado para cima, depois que ele se estabiliza, Ethereum começa a crescer e as outras altcoins começam a crescer, há um grande incentivo para realização de lucros, ou seja, não há um incentivo para holdar altcoins para o longo prazo. Então, depois de uma alt-season, tudo volta novamente para o Bitcoin. E exatamente por isso que eu recomendo fortemente que você aprenda a rentabilizar os seus bitcoins e aumentar a sua quantidade de moedas. Eu vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.